Olá, você está no Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus. Você ouviu já a respeito das pragas, do Egito? Moscas, gado, úlceras, rãs, piolhos, escuridão. Qual a relação de tudo isso com a saída de algumas pessoas de um lugar para o outro? Fique conosco até o final deste estudo que você vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos hoje aqui já a quarta semana deste mês e deste novo período de estudos que estamos estudando a respeito do livro de Êxodo para falar um pouquinho a respeito das pragas. Mas antes de estudarmos a lição, eu gostaria de convidá-lo a curtir o nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho para você receber as notificações cada vez que um vídeo novo for lançado e, acima de tudo, a compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. É dessa forma que você pode fazer com que a palavra de Deus chegue a outras pessoas de uma maneira rápida, prática. Às vezes você pensa, como que eu posso falar de Jesus para outras pessoas? Não tenho coragem. Compartilhe um vídeo que fale a respeito da palavra dele e você vai estar também fazendo a sua parte. Então, fica aí, pode pausar o vídeo agora, compartilhar com seus amigos e depois voltar a assistir aqui conosco a lição número 4. Antes de começarmos a lição 4, eu gostaria de mandar um abraço e agradecer algumas pessoas que nos acompanham, que comentam em nossos vídeos, que compartilham, que pedem para mandar abraços para suas igrejas. Hoje eu tenho aqui o Almir Cordeiro, que nos acompanha de Manaus, do Amazonas, a Cristiane Silva de Azambuji, lá em Portugal, seja muito bem-vindo, um abraço também aos irmãos de Portugal. José Leônidas dos Santos, que fala conosco de São Bernardo do Campo, aqui de São Paulo. A Ivoneia Chaves de Souza, de Redenção, lá do Pará. E o Antônio Carlos Lopes, que pede para mandar um abraço para a Igreja Central de Arari, lá no Maranhão. Um abraço a todos os irmãos lá do Maranhão, sejam todos muito bem-vindos. Além desses irmãos que nos acompanham sempre, hoje eu tenho aqui dois convidados especiais que vão compartilhar conosco um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Temos aqui o Tiago Lau, que é um ancião da Igreja Central aqui de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, Tiago, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Dani, agradeço o convite, agradeço mais uma vez estar aqui participando do Estudo Central e também saudação ao pastor também que está aqui acompanhando, a Dani já vai apresentar. Mas é um tema muito bom que nós vamos falar sobre o tema das pragas, aprender muita coisa, se Deus quiser. Obrigado. Amém. E temos também conosco o pastor Emerson Bristigliari, pastor departamental de publicações e espírito de profecia aqui da Associação Paulista Sudoeste. É um prazer tê-lo aqui também conosco, pastor. Eu que agradeço, o prazer é meu, é sempre muito bom estar com vocês. E eu gostaria de pedir para que o senhor fizesse a oração para iniciarmos, por favor. Oremos. Querido Deus, nós iremos estudar a Tua Palavra. E pedimos agora a ação do Espírito Santo para nos ajudar a compreender e entender qual é o Teu propósito, ó Deus, em nossa vida. Abençoe esse estudo em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, hoje nós estamos estudando sobre o livro de Êxodo, como eu já comentei. Esta é a quarta semana, então ainda dá tempo de você acompanhar direitinho, recapitular os vídeos anteriores. Já estudamos sobre a opressão do povo, o nascimento de Moisés, o chamado de Moisés, e também o começo, quando ele chegou ali no Egito, um começo meio desafiador, difícil, para conseguir até fazer com que o povo acreditasse que ele era enviado por Deus para estar ali, para libertar o povo. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito das pragas. Então, quando Moisés chegou ali no Egito, se apresentou, foi com o irmão dele, mas guiado, inspirado, conduzido por Deus, o povo foi bem resistente, até que com o tempo, vendo que Moisés havia voltado para a família dos hebreus, e não do Egito, de onde ele tinha, dos egípcios, de onde ele tinha vivido ali muito tempo, e quando o povo entendeu que o chamado era para o povo e vinha de Deus, eles começaram a aceitar Moisés e se submeteram ali à liderança dele. Mas não seria tão simples assim, chegar lá e falar, não, nós vamos todos embora, o povo vai embora, e o faraó e os egípcios aceitarem aquilo ali. Por quê? O povo ali era uma mão de obra barata para eles, Eles tinham ali todo o serviço braçal feito pelos hebreus,
E, acima de tudo, eu acredito que também havia ali um orgulho por parte de Faraó em simplesmente chegar alguém ali e levar tudo que ele governava. Então, a resistência de Faraó, especialmente, foi bastante grande em relação à saída do povo ali. Nós vamos conversar a respeito disso, só gostaria de uma frase aqui que eu achei muito interessante, que as pragas que foram lançadas ali, elas não eram contra os egípcios, né? Deus não estava querendo castigar o povo mandando aquelas pragas, mas elas eram contra os deuses adorados pelos egípcios. E nós vamos ver que eram vários, né? Então, gostaria que vocês comentassem, né, colocassem um pouco mais dessa contextualização para quem está nos acompanhando, talvez não conheça muito bem a história, para que a gente possa falar a respeito das pragas em si. Bom, Deus ali, naquela época, ele tinha que falar a linguagem do povo. E a linguagem do povo era poucas palavras e muitas ações. Então, Deus tinha que ser um Deus de muito impacto. Então, quando Deus falava, desde a retirada do povo do Egito, até a caminhada no deserto, até chegar à Terra Prometida, foi um Deus de muita ação, de muito impacto, de muito poder. Deus estava mostrando ali a sua grandiosidade e o seu poder. Então, quando ele leva Moisés para o Egito, para que Moisés pudesse tirar o povo, tentando libertar o seu povo, tem dois pontos importantes nós entendermos aqui. Primeiro, Deus ali naquele momento já reconhece que aquele povo era o seu povo. E não tem como prender a Deus. E não há como prender o povo de Deus. Então, primeiro reconhecimento, este é o meu povo. E agora eu vou mostrar para o meu povo quem eu sou e o poder que eu tenho para libertar, para livrar, para salvar, independente da situação que você está vivendo. Ah, mas eu sou escravo, eu estou sendo oprimido pelo pecado, pelas transgressões, pelas dificuldades da vida. Deus é poderoso. E assim como Deus livrou aquele povo com mão poderosa, hoje Deus pode fazer assim também. Amém. Se nós acreditarmos na ação e no poder de Deus. Porque um Deus de palavras e também de grandes impactos. Amém. Essas pragas foram 10 pragas, né? Começou a primeira com sangue e terminou a última com sangue também, por coincidência. E eu fiquei pensando, por que 10, né? Poderia ser 2, poderia ser 3, mas foram 10 porque cada uma representava um certo grupo de deuses que eles tinham ali, né? E muitas vezes falam, nossa, mas por que Deus foi assim tão duro, mandou praga sobre o povo? Deus ele não envia golpes para ferir, mas sim para o povo acordar. Então, essas pragas aconteceram para eles se arrependerem, para eles tentarem mudar o seu coração, mas mesmo assim a gente vai ver que isso não acontecia. E eles sofreram muito. E uma outra frase que fala a dor é o megafone de Deus para um mundo surdo. Eu acho interessante também a gente ressaltar que os egípcios, eles também podiam ser salvos, né? Não era só o povo, os hebreus que eram os escolhidos. Os egípcios também poderiam sair do Egito se aceitassem a Deus, né? Falar, Deus escolheu um povo e daí destruiu os outros. A história mostra que não é bem assim, né? Todos tiveram a oportunidade de escolher de que lado que eles estariam, né? Então, nossas escolhas mostram muito daquilo que a gente tem como consequências na nossa vida, vamos dizer assim, né? Bom, como o Tiago já comentou aqui, foram 10 pragas. Essa semana especificamente nós vamos falar de 9, né? Vamos deixar a última praga para a próxima semana. Mas a primeira praga aqui, e reforçando também o que eu falei no começo, as pragas não eram contra os egípcios ou contra algo específico, era contra os deuses que eles acreditavam. E lá eles tinham deuses para todas as coisas, né? Cada situação tinha um tipo de Deus. Então, logo no início, a gente vê as primeiras pragas que foram colocadas ali. Pastor, você pode comentar um pouquinho para nós essas lições dos primeiros confrontos ali do Deus, dos hebreus, né? O Deus verdadeiro e os deuses do Egito? Claro. Ali, quando Deus chama Moisés e Moisés questiona, Deus dá alguns métodos para provar o poder dele. Ele fala da serpente, depois da mão ressequida, e depois transformando a água em sangue. Sabe, começando pela serpente, né, como diz ali na lição de domingo, a serpente era um símbolo muito conhecido no Egito. Era um símbolo de guia, seria o guia de Faraó, quando o Faraó viesse a falecer. Porque Faraó também se considerava um deus, e era um problema ali. E aí, além de Faraó se considerar um deus, tinha um panteão de deuses que conduzia ali a vida do egípcio.
e entre eles estava o símbolo da serpente, que seria um deus, que guiaria o deus Faraó, quando o Faraó saísse dessa terra para um outro mundo, o mundo dos deuses. Então, as primeiras ações de Deus é já quebrando, dizendo ao Faraó, primeiro, você não é Deus. E segundo, se você vier a falecer, você não terá um guia, porque eu vou transformar esse cajado em serpente. E o cajado é um instrumento. E ao transformar em serpente, eles também conseguiram fazer a mesma coisa. Só que a serpente de Deus engole as outras duas serpentes. Então, você vai perceber que as primeiras pragas ali, assim como Moisés consegue fazer, o egípcio também consegue fazer. Só que a partir da quarta praga, aí já não consegue mais. Porque Deus começa quebrando os deuses, teoricamente, mais fracos, até chegar aos deuses mais fortes ali do Egito. Por isso que as pragas é uma crescente quebrança de deuses do panteão que existia no Egito. E a serpente é a primeira. E é interessante porque a serpente também foi o primeiro rival de Deus, lá no Éden, quando foi utilizado para dizer assim, foi assim que Deus disse que não podia comer? Não, Deus falou que podia comer de tudo menos da árvore. Ah, então você será como Deus. Então a serpente já estava ali na árvore, sendo um guia espiritual, dizendo assim, olha, fica tranquilo, você não vai morrer, você vai ser como Deus. Então assim, pensava também Faraó. Então, a serpente vai ser um guia e vai conduzir após a morte. E nós sabemos que isso é uma mentira. Foi a primeira mentira ou a grande mentira trazendo que existe vida após a morte ou um guia após a morte. E assim quebrou-se o primeiro conceito de Faraó, que seria o símbolo da serpente. E acaba a gente podendo usar na nossa vida que às vezes a gente coloca outros deuses que ficam lutando por supremacia em nossa vida, né? Mas nós precisamos deixar que Deus vença todos eles, né? Esteja colocado acima de todos eles. Na sequência da lição, Tiago, tem uma questão a respeito de endurecer o coração de Faraó. Aí, em alguns versos fala que o coração de Faraó se endureceu, outros falam que Deus endureceu o coração de Faraó. Como que a gente pode entender essa questão? Essa é a dúvida, né? Será que a Bíblia está se contradizendo? Ora falando que Deus endureceu o coração de Faraó, ora fala que o Faraó que endureceu o coração. Eu diria assim que as duas verdades, ambos os textos são verdadeiros. Eu vou explicar. Deus, ele dava o livre-arbítrio para Faraó. Permitia que Faraó escolhesse e tinha suas consequências. Ao ele escolher rejeitar Jesus, a Deus, automaticamente Deus vai se afastando e o coração dele ia endurecendo. Então as duas coisas. Ellen White, ela fala um comentário aqui, que ela fala assim, o Espírito de Deus deixava de agir sobre o coração do rei e este, rejeitando a luz, tornou-se endurecido, patriarcas e profetas. Então, aos poucos, Faraó ia endurecendo o coração, Deus ia tentando e ele ia endurecendo o coração. Aqui a lição também coloca a questão da escolha, né, do livre-arbítrio. Faraó tinha esse livre-arbítrio e podia escolher a favor de Deus ou contra ele, e ele decidiu contra. E aí, consequentemente, né, a lição fica clara, as nossas escolhas têm consequência. Faz uma alusão aqui bem interessante também, coisa simples, falando a respeito da luz do sol, né? Dependendo da onde a luz do sol estiver incidindo, o resultado vai ser diferente. Fala ali da manteiga que derrete ou do barro que endurece. Então, é da mesma forma, a ação de Deus na nossa vida. Como que Ele está encontrando o nosso coração, né? Amolecendo, nós permitimos isso ou nós endurecemos? As escolhas nos levam, né, aos resultados. Bom, o texto aqui apresenta 9 vezes Deus endurecendo o coração de Faraó. E 9 vezes aparece que o Faraó endureceu o seu próprio coração. Também diz que nas 5 primeiras pragas foi Faraó que foi o responsável. E nas últimas 5 pragas foi o próprio Deus o responsável. Agora eu pergunto, se Deus ele endurece o coração do ser humano, é um problema sério aqui. Porque a Bíblia diz que ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. E no momento que eu endureço o meu coração, eu não escuto a voz do Espírito Santo, então eu peco contra o Espírito Santo e esse pecado não tem perdão. Então Deus me faz pecar? Se nós pensarmos em linha direta, isso é complexo, mas é simples de entender quando compreendemos que Deus, Ele, na visão da época de Israel, Ele é responsável de tudo. Não que Deus fazia tudo, mas tudo vinha de Deus. Então quando eu pecava contra Ele, então eu cometi um pecado contra Ele, o que Israel falava? Não foi contra Ele, mas foi contra o próprio
Deus, porque Deus é responsável de tudo. Então, quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó, é que Deus, ele é responsável de tudo que acontece, mas Deus não faz tudo acontecer. Ele respeita o livre-arbítrio. E no momento em que Deus endurece o coração de Faraó, sem o desejo de Faraó, Deus quebra o livre-arbítrio. E isso é um princípio que Deus não quebra. Então foi o Faraó, por sua decisão, se afastou-se de Deus, não quis ouvir a voz de Deus e assim, com consequência, endureceu o seu coração. E Deus aceitou a decisão de Faraó, mesmo que não seja a melhor decisão. E nesse momento, aí então Deus endurece o coração de Faraó. Esse seria a explicativa, talvez, que mais fácil de compreender um conceito tão difícil, né? Aparentemente contraditório, mas que não é, né? Bom, chegando então nas pragas, a gente vê aqui na lição de terça-feira as 3 primeiras pragas, né? Como já comentamos, as pragas eram contra os deuses e não contra o povo, e cada praga estava relacionado com um tipo de deus, né? Com um grupo de um deus especificamente ou um grupo de deuses ali. Então, a primeira que a gente vê ali, a respeito de Hapi ou Rapi, não sei direito, o deus do Nilo, né? Então, a primeira praga da transformação da água em sangue, né? Aqui vai falar de 3, nós vamos já falar de todas juntas. Depois, em relação à deusa Ra, Requete, que era controladora aqui, também relacionado com o Nilo. E a última desse primeiro grupo aqui é direcionada contra o deus Geb, o deus egípcio da terra, do pó da terra. O que a gente pode entender desse grupo, dessas 3 primeiras pragas mais simples, como o pastor já havia comentado, mas que lições que a gente pode tirar dessas primeiras aqui? Essas pragas aqui, essas 3 primeiras, ou se a gente juntar ali agora as 10, vou falar especificamente das 3, mas se nós juntarmos as 10 pragas, foram ali meio que gradativo. Uhum. Se você pegar as 3 primeiras pragas que você comentou, foram situações desagradáveis ali. Era um pequeno incômodo, pequeno né? incômodo, o rio em sangue, as rãs ali, os piolhos. Ali os faraós na época até se raspavam todo de desacultura ali. Então imagina com os piolhos, com as coisas todas ali. Depois as outras pragas, segundo grupo de pragas, vamos dizer assim, foi mais um pouco doloroso e custoso, a gente vai falar disso aí também. E por fim, as últimas pragas foram aquelas mais perigosas e destrutivas, né? Então Deus ele vai dando a oportunidade na nossa vida aos poucos. Ele vai, olha, você não quer tentar mudar o seu coração hoje, e ele cutuca você, ele fala com você e a gente às vezes rejeita. E ele fala, então eu vou ter que bater 2 vezes em você. Vamos lá, vou de novo. Vai aceitar? Se for para bater 20 vezes, eu vou bater 20 vezes. É isso que Deus fala com a gente. Mas até o momento que a gente entrega o coração a ele. Claro, sempre respeitando o livre-arbítrio. Comentando também sobre as primeiras pragas, você vai ter ali nos livros históricos, diz assim que o Egito é uma dádiva do Nilo. Então a primeira praga se torna água em sangue. É uma contradição direta ao deus Nilo. Então Deus estava quebrando aquele primeiro conceito. Viu? O Egito não é uma dádiva do Nilo, mas deveria ser uma dádiva que eu gero. Assim como Israel é uma dádiva de Deus. E ali já começa o primeiro pensamento e a primeira quebra de conceito teológico. Como que o Egito é uma dádiva do Nilo e o Nilo se torna sangue? O Nilo que nos gera a vida nos torna sangue. Então Deus ali foi o primeiro recado, a primeira praga já foi o primeiro recado. Depois Deus ele fala sobre as rãs, né? E ali eles não gostavam das rãs. Eles não gostavam. Então eles adoravam essa deusa Requete, que segurava, que de alguma forma não deixava que as rãs prosperassem de tal forma que invadisse o Egito. E foi exatamente o que aconteceu. Ela não conseguiu segurar. E Deus quebrando ali, dizendo assim, olha, para você, quem conduz a natureza sou eu. E por fim, aí você vai ter os piolhos, né? Que é um incômodo direto à pessoa. Embora o Egito, eles raspavam os pelos ali por causa dos piolhos, assim Deus, da mesma forma, mostrou ali, falando assim, olha, mesmo você tentando fazer algo para minimizar a minha praga, mas eu que conduzo, quebrando direto, mais uma vez, ali a um Deus, né? E ali não é só piolhos, né? A palavra hebraica é quinim. Quinim pode ser mosquito, carrapato, piolho. Então, era uma... Insetos que atrapalham, né? Nos incomodam muito, né? Incomodam bastante o ser humano. E aí a gente vê que, ainda assim, o coração de Faraó permaneceu duro, né? Rejeitando as orientações ali, o pedido que Deus, através de Moisés, estava fazendo. E nós podemos aprender com isso também, que muitas vezes, quando nós rejeitamos as orientações que Deus nos dá, né?
as situações vão ficando incômodas, né? Até irem evoluindo, como o Tiago já falou. E aí nós partimos para o grupo de 3 outras pragas aqui: moscas, gado e úlceras. Já não só incômodas, né? E não mais assim, é possível dos deuses ali resolverem, os magos do Egito também conseguirem imitar. A gente vê aqui situações mais graves. Também tem vários deuses aqui, a lição cita o nome deles, inclusive, dos deuses que estavam sendo atacados ali, né, nesse sentido. Mas o faraó ainda foi permanecendo resistente. Como essas pragas chegaram lá, ainda, qual a reação dele, como que isso ainda aconteceu? A praga número 4, vamos chamar assim, foi dos mosquitos, né? Mas eu vou me atentar para a quinta, que foi ali para dos gados, né? Morreram ali os animais, etc. Onde nós estamos colocando a nossa confiança? Deus estava falando assim, eles mostrando, né, o povo egito ali falando, a nossa confiança está aqui no nosso gado, olha quanta coisa que a gente sobrevive aqui, o nosso dinheiro vem daqui e tal. Deus, ele vem, mata tudo ali e fala, é daí que vocês estão confiando? Será que da nossa riqueza, será que do nosso dinheiro que a gente confia? E Deus está falando assim, não é isso que sustenta você, sou eu que sustento você. Então, a força de Deus ali jogando as pragas em cima deles era para acordar, para eles abrirem os olhos e enxergarem o que Deus estava querendo mostrar. Mas cada vez mais eles endureciam. Agora, uma pergunta que fica aqui no decorrer aqui, que nós não vamos entrar em detalhe, será que alguns egípcios se salvaram? Será que alguns hebreus se perderam? Será que não tiveram a fé de confiar em Deus, mesmo vendo tudo aquilo? Será que muitas vezes a gente vendo tudo isso acontecer na nossa frente, ainda a gente rejeita a voz do Espírito Santo? A gente desobedece, não quer guardar os mandamentos? Qual que é a nossa rejeição hoje diante dos problemas que a gente enfrenta? Diante de tudo que a gente ouve, né, do que já aconteceu, a gente precisa trazer para a gente e aplicar na nossa vida também, né? Porque é fácil ouvir o que aconteceu com os outros e não colocar, não tirar lições a respeito disso daí, né? E essas pragas, elas são por níveis, né? Eu fico pensando o que passava na cabeça do faraó. E eu fico vendo o seguinte, que parece ao estudo, e se você ver nos livros históricos, que as primeiras 3 pragas são uma situação de incômodo, mas que os egípcios haviam passado. Já havia problema com água, já tinha problema com rãs e piolhos. Então é um incômodo, mas não é aquilo que é algo assim totalmente novo ou completamente insuportável. Aí Deus falou assim, então eu vou para a segunda fase. E aí as 3 próximas pragas é algo que não tem como você deixar de lado ou você não perceber. É algo que está constante. Primeiro, já vem ali moços que ficam ali te incomodando. Depois o gado, que é o que te mantém, o mantimento, ou ali a parte econômica. E depois vem úlceras, que está no seu corpo. Já não tem mais como você dizer assim, eu tenho como ignorar, eu tenho como superar, eu tenho como deixar. Chega um momento em que a ação se torna mais intensa. E esse foi o momento onde Deus ali atacou os deuses do Egito no panteão intermediário, mas que afetou diretamente e intensamente o próprio povo do Egito. E ainda fala aqui que esses deuses mais específicos ali, que da questão das úlceras, envolve vários deuses, e aí os magos começaram a perceber que eles não tinham mais condições de combater aquilo tudo, e eles não se apresentavam mais na presença de Faraó, né? Eles se sentiram ali impotentes e deixaram a presença de Faraó. Ali já, eles estavam pedindo para que Faraó pudesse deixar o povo ir. Ali falou assim, olha, chegamos ao nosso limite. Desistimos, né? E aí Faraó, com o coração endurecido, não entendeu qual é o limite dele. Então veja uma lição para nós. Quando nós não entendemos nosso limite, onde nós vamos chegar? Deus, ele vai falando com cada um, com a forma que nós entendemos, da compreensão que nós temos, mas há um limite. E qual é o seu limite? Eu espero que o seu limite não precisa chegar na primeira, né? A primeira voz de Deus, você já entenda o chamado e aceita o chamado de Deus. Só uma observação rápida, Dani. Enquanto essas pragas caíam, o povo hebreu, o povo de Deus, que morava ali em Gósen, né? Eles não caíam praga em cima deles. Então, quando a gente está diante de Deus, quando a gente está na luz, nós somos protegidos pelo próprio Deus.
Isso é bonito. É bem bonito. E aí o faraó, com o coração endurecido, ainda assim resistia ao pedido de Moisés, né, a ordem de Deus de deixar o povo ir. Então Deus teve que agir de uma forma mais dura, permitir que coisas mais graves acontecessem, ainda ali contra outros tipos de deuses. Faraó meio que deu uma certa amolecida ali depois da sexta praga, falando que podiam as mulheres, as crianças, mas não era esse o propósito de Deus, né? Era para todos, né, todo o povo sair. E aí o faraó mais uma vez se endurece, né, e diz que não. Então ali a gente vê outras pragas acontecendo, granizo, gafanhotos, escuridão, desse outro grupo de pragas aqui, Pastor Emerson, como que a gente pode entender e que lições que a gente pode também tirar daqui? As 3 primeiras pragas tem ali a conotação da terra, né? As outras, da quarta a sexta praga ali, tem a conotação dos animais, ali até aqui os símbolos era a cabeça de besouro, né? Escaravelo. E as 3 próximas pragas, da sétima à nona, tem a ver direto com o juízo de Deus, com o Deus sendo poderoso. Tanto que você começa com granizo, granizo tem a ver com o juízo de Deus, e quando cai essa praga, o povo do Egito entende que ali há uma justiça, há um juízo de um Deus que está vindo com muito poder. Depois vem os gafanhotos, que tem a ver com a tempestade, que tem a ver com a agricultura, com a economia. E por último tem ali a ver com a luz, né? Que é o Deus Ra, que é o Deus do sol, e o Deus Tote, que é o Deus lua, né? Então é o que traz a luz. E aí Deus fala assim, não, quem traz a luz sou eu sou luz. Só um comentário em cima dessa. Okay. Desculpa, Dani, rápido. O Spurgeon fala assim uma frase, né? O pior tipo de trevas é crer. O pior tipo de trevas é crer que está na luz. Quando você acha que você está na luz, mas você está nas trevas. Uma outra aplicação que ele fala é: mesmo os sábios tropeçam em plena luz do dia. Aquela nona praga, que foi ali a escuridão por 3 dias ali, né? Eles morriam de medo, tem toda uma história por trás ali. Mas Deus estava mostrando assim, se você não estiver na luz, se você não estiver em mim, você vai ter problemas. E Deus, ele faz esse convite para todos nós hoje. Venha estar na luz comigo. Os servos ali insistiam para que Faraó deixasse o povo ir, né? Já chegamos no nosso limite, deixem eles irem embora. Mas independente do que acontecia, Faraó continuou resistindo e não cedeu. A gente vê ali a questão do orgulho, da prepotência, não, ainda mais tentado, e quanto mais tentado ele foi, mais ele foi se tornando prepotente e orgulhoso. E a gente vê que o resultado não foi da forma que deveria ser. Só que o final dessa história a gente não vai ver hoje. Vai ficar para a próxima semana, que ainda teremos a respeito da última praga. Mas ainda assim, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, em 1 minutinho cada um, para que no geral, a questão da obediência, de seguir as orientações de Deus, o que a gente pode aplicar na nossa vida, pastor? Deus é poderoso. Deus, ele chama, Deus conduz, Deus ensina. E eu quero fazer um ressalto sobre a praga 7, que fala sobre o juízo de Deus. Faraó, naquele momento que ele recebe aquela praga, ele se arrepende. Mas depois ele volta atrás. Depois ele volta de novo para o seu caminho de teimosia, de erro. Sabe, a lição que podemos tirar daqui, e eu queria terminar com essa lição. Eu quero dizer para você que Deus tem chamado você. Se você recebe o chamado e aceita, venha, mas não volte a viver a velha vida como você vivia. Venha para viver uma nova vida. Deus tem chamado você para construir uma nova história, para mudar a sua história. Que Deus possa escrever uma história linda na sua vida e que você nunca venha retroceder. Venha avante com o Senhor, porque Deus o chama. Amém. Tiago também, final? Cada vez que a gente recusa a Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, a próxima vez fica mais difícil. A gente vai se afastando, vai se afastando. Então, como o pastor disse, ouça hoje a voz do Espírito Santo falando contigo. No final, haverá apenas uma frase. Seja feita a tua vontade. Mas essa frase tem uma observação. Essa tua vontade pode ser a tua vontade de Deus ou a tua vontade própria. É a tua decisão, é a tua escolha que vai trazer os resultados da sua vida. Okay. Que Deus nos abençoe a fazer a escolha certa, né? Amém. Tiago, por favor, faz a oração para encerrarmos. Pois não, vamos orar. Querido bom Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, estudando a sua palavra.
Que o Senhor toque no coração de cada pessoa que está ouvindo, aquele amigo, nossa amiga, que seja, Senhor, a sua vontade aplicada na vida de todos nós. Que nós possamos, assim como diz em Hebreus, possamos ouvir o teu chamado para andar na luz. Que essa seja a nossa escolha, que nós possamos seguir os seus caminhos e a tua vontade. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, Tiago, por sua presença. Obrigada, pastor Emerson. Foi muito bom tê-los aqui. E obrigada a você também que esteve conosco. Te esperamos na próxima semana para concluirmos essa história a respeito das pragas no próximo Estudo Central.